Salve, salve, ser humaninhos, tudo bom? Meu nome é Zenon Balduino e a gente está começando mais um Eita Pega. Na verdade, é o primeiro programa de uma série que a gente vai desenvolver aqui, juntamente aqui com a produtora. A gente vai tá dando novidades para vocês aí. E eu vou apresentar o meu co-anfitrião aqui da noite, co-anfitrião, Igor Matheus. Seja bem-vindo. Obrigado, Zenon. Obrigado você que está assistindo a gente, dando essa oportunidade para nós aqui de invadir junto com vocês, ó. E hoje nós estamos recebendo aqui no Eita Pega uma pessoa que, ó, o currículo dela é invejável, hein, Zenon? Ah, invejável. Eu confesso que eu tô com medo só de ler esse currículo. Eu tô com medo de outras coisas. De ler. Enquanto tá na mesa, acabou. Ah, que é isso. Ei, inclusive a gente tem que fazer um combinado aqui. Vai. Então, tá Apresenta a convidada. Posso apresentar? Então tá certo. Olha, bom, ela é policial militar, já há quase 25 anos, subtenente da Polícia de Mato Grosso do Sul, da Polícia Militar, subcomandante da Força Tática do 1º Batalhão, responsável pela área central do centro da cidade, tá? Do centro da cidade não, né? A área central da cidade. Instrutora de armamento e tiro, além de cursos operacionais, graduada em Direito e pós-graduada em Direito Penal, Direito Processual, Direito Penal Processual, Segurança de Autoridade, Gestão e Segurança Pública, Gerenciamento de Crises e Administração do Sistema Penitenciário. Eita! Opa! Bom, acho que a gente está seguro, né? Então tá na segurança? Quanto a isso, não é o menor problema. O negócio tá bom. Fala o nome dela pra gente. Sabe quem é, gente? Ediane Mansueto. Tudo bem? Eu vou falar, né? Fala, gente. Fala. Nossa. Bom, obrigada, viu? Uma honra estar aqui no primeiro programa, né? Primeiro programa, o Eita Pega. Desejar muito sucesso a você, Zenon e Igor. E uma honra ser a primeira mulher também a vir aqui no primeiro programa, bater um bate-papo e contar um pouquinho da minha vida, né? Compartilhar um pouquinho das nossas histórias. Acho que vai ser bem interessante. Pelo currículo que você tem história pra caramba, né? Um pouquinho. Algumas coisas, né? Algumas coisas. São 25 anos, né, na polícia. Agora, dia 10 de agosto, a gente completa 25 anos de polícia militar, sabe? Uma trajetória aí dentro da instituição. Quanta coisa, hein? Legal. Uma vida. A gente vai bater bastante papo aqui, mas antes eu vou falar dos nossos apoiadores, tá? Nossos apoiadores. Legal. Vou falar do Márcio Barroeco. Se você precisar de imóveis lá, compra, venda, tá? Pode procurar, nosso parceiro. Tamo junto aí, obrigado pelo apoio. Pessoal, também a Betel tá com a gente, Betel Center, lá você vai encontrar tudo de música, tudo de parte eletrônica, o pessoal bastante acessível lá pra gente também. A gente tem também a Eletrônica Monte Líbano, tá com a gente também. Gratidão por vocês estarem junto conosco nesse projeto. E o Arco da Velha, essas coisas todas que a gente tem aqui são do Arco da Velha. Pode procurar lá o José Carlos, mais conhecido como Zé Carlos. Ele vai te atender, tem muita coisa bacana lá, muita coisa legal. E tá aguardando vocês ali na 14, ali pertinho da Fernando Correia da Costa. Abraço, Zé. Obrigado aí pelo apoio. Tranquilo? Valeu, Zé. Maravilha. E a gente vai começar o papo, é bem simples. Por que polícia? Fala pra mim. Da onde que surgiu essa história? Zenon começa praticamente com a minha história de vida, né? Uhum. Eu sou filha de um pedreiro com uma dona de casa, né? Então, as coisas, na minha realidade, à época, não eram muito fáceis, né? Então, a gente passou algumas necessidades. E foi justamente pensando em ajudar meus pais a suprir essas necessidades dentro de casa que eu falei, poxa, preciso encontrar um emprego que traga estabilidade, até para eu poder ajudar também dentro de casa. Você fala estabilidade econômica, claro, sim, né? Sim. Mesmo no Brasil, né, a gente sabe que policiais não são tão bem remunerados como deveria, até pela própria, né, atividade que a gente exerce, mas é algo que eu tinha certeza que todo mês ia pingar, né? A gente fala que a torneirinha sempre pingar. Está garantido. Então aí surgiu, a época eu entrei na instituição com 18 anos de idade, né? Trabalho desde os meus 12 anos, mas na instituição entrei com 18 anos. Foi buscando mais uma estabilidade. Nunca sonhei em ser polícia, né?
mas eu não tenho dúvida que foi a melhor escolha da minha vida. Cara, que bacana, a melhor escolha da vida. É raro ter pessoas. Eu acho que Eu sou muito feliz é isso que eu ia falar. na minha profissão. Você reflete uma felicidade que poucas pessoas têm, né? Muito feliz. Por ser uma profissão, né, que exige muito, né, tem uma carga negativa. Ser polícia, a gente fala que é trabalhar com crises a todo momento, né? Ninguém liga para a polícia, seja militar, polícia civil, PRF, ninguém liga para um momento bacana, um momento de festa, né? Geralmente liga quando tem um crime acontecendo ou prestes a acontecer, então liga para a polícia. Então, assim, não é algo que qualquer um sonha aí ou se sentiria confortável para estar nessa profissão, né? Não é para fracos, né? Não é para gente fraca. Não é para qualquer um, não é só para tirar fotinho para postar no Instagram. Eu acho que tem que amar, porque acho que qualquer profissão, né? Não só falando de polícia, né? Que é a minha profissão, mas qualquer profissão é muito bom, né? A gente olhar para trás, prestes a se aposentar e falar, poxa, que bom que foi. Durante todos esses anos eu me dediquei a algo que realmente me fez feliz, né? Me fez feliz, porque às vezes a gente busca só o ter falando financeiramente, e a gente esquece de ser, né? De viver todos os dias. Eu tô falando demais, né? Não tá falando, não, só queria complementar, porque assim, é tão bom quando a gente consegue unir os dois, Sim. a satisfação Com pessoal, certeza. Ninguém trabalha também só pelo amor, né, Igor? A gente precisa, né? E ainda mais no Brasil, que a gente paga tantos impostos, né? Então a gente tem que ter um salário que dá pra gente, né? De acordo com a nossa Constituição, né? Todos aqueles itens lá. E bastante dificuldade na escolha por parte, assim, do apoio da família, ou foi... Não havia nenhum policial na família, né? Então, quando eu disse pra minha mãe, eu vou fazer o concurso para a Polícia Militar, pro meu pai, a princípio, acho que eu impactei, né? Porque todo pai e mãe fala, nossa, né? Vai mexer com arma, vai mexer com bandido, né? Com crime todo tempo, vai se arriscar. Nem todo pai e mãe vê com bons olhos, né? Pelo risco iminente da profissão, né? Que a gente, muitas vezes, a gente sai para o trabalho, mas a gente não tem certeza que a gente volta para casa. Você começou muito jovem, né? 18 anos, Igor. 18 anos, então... É algo assim, até que hoje mesmo eu estava falando com a minha mãe, a gente é muito imaturo ainda nessa idade, né? E como que, às vezes, a nossa bagagem nos faz amadurecer muito rápido, né? Como eu disse, vendo a minha realidade, né? A realidade dos meus pais, tendo que buscar algo onde eu teria que ajudar também a família, como que a gente é obrigado bom, agora você é adulto, agora você tem as suas tarefas, suas obrigações, ainda mais quando você veste uma farda e você representa não só a Edilane, você representa o Estado propriamente dito. Então, a responsabilidade multiplica-se muitas vezes, né? Tem peso, né? Muito grande. Poxa, você representar o Estado e ter que defender as pessoas é uma coisa... Tem o peso não só por representar o Estado, mas um peso grande também por ser mulher, né, Igor? Quando eu entrei na instituição em 98, apenas 10% das vagas eram destinadas para as mulheres. Eram destinadas originalmente destinadas? 10% para as mulheres, os outros 90% eram para os homens. Então, assim, a luta para a mulher se colocar numa carreira militar foi muito grande, né? Hoje, graças a Deus, aqui no Mato Grosso do Sul, assim como outros estados, a disputa pela vaga no aspecto intelectual é de igual para igual, né? Então, é assim que tem que ser, né? Tem mais, né, essa diferença, assim, entre homem e mulher, porque todos são habilitados, né? Sim, a gente sabe, né, que falando de compleição física, né, nós sabemos que o homem e a mulher, eles são diferentes, né? Às vezes o homem, por mais que a mulher treina, né, por mais que ela desenvolve, né, tem mulheres que têm uma estrutura muscular muito grande, mas o homem, mesmo assim, já sai à frente em muitas situações. Mas eu acredito que as mulheres têm conquistado cada vez mais espaços, não só dentro da polícia, como diversas outras profissões que antes eram predominadas por homens, mas também porque elas são muito competentes, né? Quando a gente se coloca a fazer uma coisa, buscando conhecimento, como você
você lê o meu currículo, eu tenho certeza que não somente eu, mas temos muitas mulheres aí com currículos incríveis e que desenvolvem o trabalho com muita competência. Então, eu sempre digo que a gente diminui o espaço e a gente conquista mais, não diminui, conquista mais espaços e diminui o preconceito quando a gente, de fato, se capacita, né? Quando a gente busca fazer com competência, aí o gênero ele é deixado para segundo plano. Conhecimento não tem diferença nenhuma, né? Gênero, nada. Basta a dedicação. Mas não é fácil, viu? Com Porque certeza. a gente ouve muito, não, isso não é coisa de mulher. Não, mulher não vai dar conta. Não, mas você tá com quantos anos na polícia mesmo? Agora em agosto completo 25 anos. 25 anos, com certeza você ouviu. Muitas vezes, muitas vezes. Qual foi o maior absurdo que você ouviu em relação a essa Muitas questão? vezes. Essa frase, né? E você é mulher, você não vai dar conta. Isso era constante. Né? Dentro da corporação, quanto foi? Dentro da corporação, principalmente, né? E foi um dos motivos pelo qual eu procurei cada vez mais buscar conhecimento, buscar me especializar na área. Desses 25 anos de polícia militar, quando eu me formei, eu atuei no trânsito aqui de Campo Grande e em seguida eu fui convidada para compor a equipe de segurança do governador. À época era o Zeca do PT. Trabalhei 8 anos fazendo a segurança do Zeca. 8 anos depois fiquei fazendo a segurança do André e mais 3 anos e meio fazendo a segurança do Azambuja. Então foram 19 anos e meio fazendo segurança de governadores e vice-governadores e seus familiares, que também é uma das atribuições da Polícia Militar. E a maioria homens, né? Então às vezes a gente ia para uma missão, não, vamos deixar ela no administrativo, vamos deixar numa recepção, e aí você vai, não, mas por quê? Porque se eu sou polícia tanto quanto. Então, e aí você vai fazendo. E aí justamente que entra a parte, né, da competência, quando você procura se especializar. Foi por isso também que eu fiz a pós-graduação em segurança de autoridades, fiz cursos específicos. Eu nem sabia que tinha essa pós-graduação. Sou pós-graduada em SegOut, que a gente fala. SegOut. SegOut é uma área belíssima, né? Bom. É uma área belíssima. Tiveram sombra da autoridade. Foi difícil para você, assim, porque cada governador, às vezes, sei lá, cada autoridade tem um jeito, tem um estilo, eu não gosto disso. Como que foi assim, com cada um deles? É porque quando a autoridade já vem do meio político, fica mais fácil, porque entende também o nosso trabalho e vê o quão necessário é você ter essa assessoria e essa segurança aproximada, né? Tem toda uma logística. Agora, quando é alguém que está entrando na política, as pessoas se sentem, a princípio, um pouco incomodadas, né? Porque da noite para o dia passa a ter uma pessoa dirigindo para você, andando no veículo com você, estando no mesmo ambiente que você. Às vezes você quer, você como autoridade, eu digo, contar alguma intimidade ou achar que você é uma pessoa comum e tá sempre uma pessoa ali do seu lado, né? Acho que eu me acostumaria rapidinho. Mas e é fundamental, né? Porque quando você, dependendo do nível da autoridade, não tem como essa autoridade andar sozinha. Não tem essa liberdade, não tem. Não tem nem como, né? Não tem nem como, é quando tá em necessário. campanha, então, deve ser uma loucura. É necessário, eu correria demais, nossa. Se vai... Tem algum assim que dá vontade de, puxa, vai lá, que lá você vai correr perigo, eu vou fingir que eu não tô... Às vezes, né, quando a autoridade não entende o papel da segurança, às vezes, né, quem tá ali fazendo o serviço de segurança aproximada ou como o ajudante de ordens, tem essa missão de deixar muito claro, né, que o SegOut, ele é uma pessoa que não tá ali para cuidar das intimidades propriamente dita, né? A gente está para cuidar da autoridade, né? Para proteger essa autoridade e fazer com que a logística o atenda da melhor maneira. Né? Fazer que seja célere nas agendas que eles têm a cumprir. Muitas viagens, a gente viaja o estado todo, até fora do estado. Então, assim, depois vão se acostumando e ver o quão importante é, né? Mas assim, só isso. Será que em algum momento, assim, durante eles não chegaram assim, olha, eu vou falar isso, mas não fala pra ninguém não, viu? Chegou assim, tem alguém que... Mas já é um... Você viu que ele tá querendo... Mas já é um
Não, dos porque assim, critérios, né, para você ser SEG out, né? A gente não pode justamente falar o que a gente ouve, né? Ah, então obrigado por você ter vindo. Para proteger a autoridade, né? Não para ouvir as coisas e repetir, né? Mas tem gente, por exemplo, tem alguma autoridade né, no qual você ali, né, guardou, que viu de você uma pessoa assim para dividir confidências ou coisa desse tipo ou não? Tem essa Então depende percepção. depende da função, né? A pessoa com a qual eu fiquei mais próxima foi da nossa né, deputada federal, que à época era vice-governadora do estado, Rose Modesto, uma mulher que faz um trabalho belíssimo, exemplar. Então, às vezes, pode até migrar um pouquinho para o lado da amizade, mas não é bom, né? O segurança nem é bom que tenha esse vínculo pessoal. É lógico que às vezes você acaba, né, ouvindo alguns desabafos, principalmente familiares, mas é bom que o SEG out seja extremamente profissional, não se envolva Então você tá querendo dizer que o que intimamente falando, você tá né? querendo dizer sentimentalmente. que o filme é o guarda-costas. Ele quebrou protocolos ali, né? É uma fosse mentira. pra Eu não manter- posso ter aquilo ali como... Se fosse para se manter na empresa, levar a regra, ele teria ele sido não- despedido. Ele foi despedido, né? Então, ele levou um tiro, né? Então, sim, há muito tempo, né? A época, né, foi lá no comecinho da carreira, né? Faz um tempinho já o filme, um tempinho também que eu me tornei SEG out. Mas como eu disse, é um trabalho belíssimo. Mas- Quando a autoridade entende a função, é muito bom e facilita muito a vida da autoridade, né? Deixa muito mais célere não tem um para cumprimento de agenda. Sim. Jogar Sim. ovo, essas coisas, né? E tem autoridade que é amada, tem autoridade que é odiada, né? E aí você Eu não vou pensa, perguntar como é quem. que fica sei. no contexto geral? No Vamos criar aqui contexto uma geral, aí você fica numa você. saia justa também com a SEG. Isso causa muita preocupação para quem está na função de segurança, né? Porque, assim, você tem que envolver uma logística maior de pessoas, né? Fazer uma varredura do ambiente, a preocupação se torna muito maior do que você pegar uma autoridade que é querida por todos, né? Ó, antes eu quero fazer um combinado, tá? A gente sabe que você é policial militar. Você tá em exercício atualmente? Sim. Dá licença? Eu Não tá de licença. estou de atestado porque eu fiz uma cirurgia, mas eu estou na ativa. Ah, que bom. Você falou que, né, o homem tem vantagem. Eu acho que você não tem vantagem. Eu acho que a gente não tem vantagem nenhuma sobre você, fisicamente, no momento. Muito pelo contrário. Então, eu quero fazer um combinado, tá? Hoje não vai ter... como é que é o nome daquele... quando a gente... Meu Deus do céu, como é que é o nome, Igor? Ajuda aí. Que- Daquele crime lá contra o policial. Desacato? Desacata a autoridade. Não tem sacado. A autoridade. Por favor, hoje eu não quero... Não quero... Você quando Não quero ser demitido. demitido. Ela tá com uma arma ali na bolsa, Eu não viu? quero... Tá lá. Não fica esperto. Eu não quero ser conduzido por desacato, de novo. De novo? Puxa. Depois eu Vai conto mais essa história. preocupado. Tá bom. Tem uma história de muito bacana. Mas eu quero falar um pouco de família. A sua família, depois que você saiu do seu seio familiar, né? Você casou, tem uma filha. Como é que é essa história? E quantos anos ela tem? Como é que ela vê a mãe dela policial? Eu sei que você é um baita exemplo dentro de casa, Sim, porque obrigada. tanto a sociedade você é um baita exemplo, não só de mulher, como de profissional, por isso que você tá aqui. Mas como é que é esse negócio dentro de casa? Fala pra gente. Zenon, eu acho que, como eu sempre compartilho até nas minhas redes sociais, né? Palavras comovem, mas são os exemplos que arrastam. Não é nada melhor do que eu ensinar a minha filha fazendo de fato as coisas que eu acredito e que eu quero que ela replique. Né? Porque não adianta eu falar para minha filha uma coisa e eu também fazer de maneira diferente. Né? Hoje a gente estava até lembrando, minha mãe estava comigo em casa e minha mãe estava recordando uma passagem que eu me casei, né, com 22 anos, saí de casa e minha irmã era menor. Minha irmã ainda não tinha completado os 18 anos. Minha irmã comprou uma bis e deixou a bis guardada no quarto. E eu não tinha visto essa bis, né? E ela comprou a bis, mas não tinha habilitação. E aí, eu saí da casa da minha mãe e eu esqueci alguma coisa no meio do trajeto, eu retornei. Quando eu tô chegando na casa da minha mãe, a minha irmã tá saindo com a bis, tirando do quarto, lá na garagem. Ela falou, falei, mas quem é que essa bis? Aí você... Não, eu quase apliquei o amor. Eu falei pra ela voltar e guardar.
e usar bis realmente depois que ela Tivesse tivesse habilitação. Então rolou o estresse dentro de casa, né? Deve ter ficado E fico nervosa. chateada, mas assim, e a mesma coisa, né? Aí meu namorado, que tá aqui comigo hoje, né? Que eu fui casada, né? Casei com 22 anos, fiquei 17 anos casada, me divorciei. E agora eu tô com Marcos. Marcos também é. Marcos, tá. Obrigado, Marcos, Tá pela de prontidão. aqui. Não podemos fazer muita graça. E até nós estávamos comentando na hora do almoço, né? Eu até falo para os meus amigos e amigas mesmos, né? Se vocês fizerem coisas erradas, principalmente no trânsito, principalmente dirigindo alcoolizado, não me liguem, porque pelo fato de ser polícia, ela vai lá quebrar meu galho. Não. Mas tem muito isso no Brasil, Tem. né? Tem muito. Aqui não é diferente. É, A carteirada que a gente fala. Exato. Eu nunca fiz isso. Nunca fiz. Nem para entrar em festa, eu dei carteirada. Eu sei que Só pra prender alguém, os talvez. policiais vão até achar ruim, porque alguns fazem isso. Não façam, Mas policiais. Eu não acho bacana, porque assim como eu quero que respeitem o meu trabalho, eu também devo respeitar o trabalho dos outros, né? Então, assim, estiver dirigindo bêbado, fizer alguma arte no trânsito... E é uma DE, que a gente chama de profissão, pra quem não sabe, DE é dedicação exclusiva, né? Sim. É uma dedicação exclusiva a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul? Sim, mesmo você não estando fardado, né? Porque muitas pessoas falam assim, você é polícia enquanto você tá no plantão ou quando você está fardado. Não, você é policial 24 horas. Existe horário de expediente para polícia. Até porque, às vezes, a gente não sabe quem é o meliante sabe que a gente é polícia. Por isso também que a gente anda armado 24 horas, né? A gente tem uma conduta diferente, a gente não frequenta qualquer lugar, a gente não senta de qualquer jeito, né? De costas para ruas. Então, assim, é uma série de cuidados que quando você entra para essa instituição, você tem que saber que lado de fato você está. Você conhece o Batalhão da Guarda Presidencial em Brasília? Porque eu sei que você já viajou. Sim. Eu tive a oportunidade de conhecer São Paulo, que é uma referência, né? Uma referência, mas em Brasília, a Guarda Presidencial. Não, eu fiz parte de uma equipe porque também os presidentes viajam, né? Fazem as suas viagens para dentro do estado. Tive a oportunidade de compor uma equipe presidencial quando visitou aqui o estado. Qual Achei o presidente Lula à época. Lula. E foi uma Ainda está o experiência. presidente Lula. Mas foi no mandato anterior e foi uma experiência incrível, né? E aí a gente vê realmente o quão fundamental é o serviço voltando, né? De sell-out, porque... Bom, assim, aí eu sei que os candidatos, falando dessa questão de presidente, os candidatos, quando são presidenciáveis até então, eles têm também o direito à segurança. É da Polícia... Geralmente a Polícia Federal faz, né? Acho que a BIM alguns também contratos, tem alguma sim, coisa de logística, de inteligência, né? Depende do nível, né, de cargo. A presidência, assim, cargos assim, estaduais e a nível de município, não, né? Aí depois que se torna governador, passa a ter, né? Mas aí você voltando, né, à pergunta sobre família. Eu deixo muito claro, né, o quanto eu amo ser policial. E hoje, talvez, se algumas pessoas tivessem passado pelo que eu passei, não sei se vocês vão perguntar sobre isso, mas pegando o gancho já de família, talvez fosse um motivo para eu ser frustrada até com a minha profissão. Né? Algum tempo depois de eu ter me tornado polícia, meu pai foi vítima de latrocínio. Meu pai tinha um Fusca à época, 2 homens pediram carona para ele. Como eu disse, meu pai era pedreiro e andava com canivete, né? Era muito comum as pessoas de mais idade andar com canivete, mas o meu pai andava com canivete para tirar os excessos de cimento das unhas. Usava canivete. Canivete, porque o cimento ele não dá muito, né? Então, mas era muito... às vezes... ele raspava. Salve papai, também usava canivete. As pessoas tinham muito hábito, né, assim, de usar o canivete. E no meio do trajeto anunciaram o roubo do veículo, né? Era um Fusca. Você vê um Fusca. E a primeira coisa que meu pai disse foi, você vai levar meu carro, mas minha filha é polícia, depois minha filha vai atrás de vocês. Falado isso, pegaram o canivete do meu pai, degolaram o pescoço do meu pai, jogaram meu pai lá no corredor da Nova Lima. À época eu estava grávida de 3 meses de gestação. Me empenhei bastante para prender essas 2 pessoas, conseguimos. 3 dias depois conseguimos prendê-los, mas devido a esse choque emocional também perdi esse filho. E aí, passado um tempo,
eu consegui engravidar novamente e eis que veio a Júlia. A Júlia é uma menina muito doce, hoje está com 15 anos, minha parceirinha. 15 anos. Extremamente estudiosa, dedicada, tenho muito orgulho. Até adoraria que ela fosse polícia, É mesmo? mas acredito que não será. Mas não será. Às vezes, por exemplo, é uma profissão de risco. Sim. Eu sou policial, mas eu não quero que a minha filha seja, eu não quero que ela passe as mesmas dificuldades que eu. Sim. Mas você encara isso numa boa, Não, sabe? tranquilo. Decidir ser policial. Eu acredito que ela não vá fazer concurso para essa área, especialmente polícia, né? Mas acredito que para magistratura, alguma coisa na área de humanas, ela possa ter essa veia. Mas eu quero que ela seja de fato feliz, né? Que ela escolha algo que ela seja tão realizada quanto eu sou na minha profissão. E aí eu acho que vai deixar a mamãe contente. Cara, E que ganhe dinheiro também, né? ganha dinheiro. Isso é importante, Não, pensamos aqui. E ganha dinheiro. Policial. E como é que tá? Já que você está falando de dinheiro, né? Uhum. Eu tô super bem, o Igor também. Mas como é que tá o policial? Então, né? Devido às diversas atribuições e o risco, né, que a carreira nos incute 24 horas, o policial no Brasil ainda é muito mal remunerado. Apesar que teve um É reajuste muito mal aí, remunerado. né, recentemente, mas não Esse é o ajuste, suficiente pela periculosidade, pelas dificuldades. talvez, Igor, talvez não fosse nem tanto se o nosso salário fosse esse, mas se nós não tivéssemos tantos impostos, talvez a gente falasse, não, o salário tá bom o salário do professor, tá bom o salário, né, da pessoa que trabalha na área da Acho que é a saúde. produção mais importante. Mas não, problema a gente sério. paga muito imposto, então assim, não é bem remunerado. Não é bem né? Não é bem remunerado, tanto é que infelizmente muitos policiais têm, mesmo tendo uma carreira de dedicação exclusiva, muitos policiais ainda têm que fazer alguma coisa para complementar a sua renda, porque não dá conta, né? Não dá conta. Hoje você vai no supermercado, você compra um carrinho com R$1.000 de compra, você coloca metade do carrinho. Então, para quem tem só uma pessoa para manter a sua família, né? Tem uma ex-esposa, 2 filhos, ou vice-versa, ou a mulher é policial e tem que manter uma família, porque hoje a mulher, ela é adjutora, né? Ela compartilha das finanças tanto quanto o homem. Então, A igualdade nesse sentido já chegou. Também já. também já chegou, né? Também já chegou outra, a gente ainda está na batalha para conquistar mais espaço. Olha, Edilane, Vai, pode falar. Pode perguntar aí. então, bom, você tem 25 anos de polícia, né? Já passou por muita coisa. Por mais que tenha toda essa experiência, mas tem coisas que ainda lhe chocam quando você vai ver uma ocorrência, uma coisa que ainda consegue lhe chocar Sim. diante, né, de Sim. tanta coisa que você já vivenciou. Muitas, né? Muitas. Por mais exemplo, hoje, infelizmente, o estado de Mato Grosso do Sul ainda se destaca negativamente no quesito violência doméstica, né? A mulher ainda Isso é gravíssimo. é muito, a gente recebe muitos chamados sobre crimes de violência doméstica, muito comum, sobre cárcere privado, né? E com crianças isso também não é diferente, né? Quando você fala o que mais me choca. Talvez pelo fato também de ser mãe, né? De criar a minha filha de uma maneira onde eu acho que as crianças, né, não poderiam sofrer quanto, né? Eu vejo tantas ocorrências que a gente recebe, tantos chamados, né? Crianças aí sendo vítimas de estupro. É incabível uma situação dessa, e aí você vai investigar pelo próprio pai, Tem né? Para alguém que está casos próximo ali, muito. A gente às vezes não tem noção, mas acontece demais. Muito, né? né? Ontem eu estava lendo até uma notícia em casa com meu namorado, e aqui no Mato Grosso do Sul, uma mãe até ficou contra a filha de 12 anos, porque falava que a filha vestia, não, você deu motivos porque você vestia roupa curta perto do seu pai e seu pai tinha motivo para te estuprar. Ou seja, tá tudo errado, né? Ainda uma mãe, outra justificativa. A própria para o mãe de estupro. sangue e o pai de sangue ainda ficou contra a criança. Então, assim, isso me choca, né? Isso me choca bastante. O ser humano parece que ele tá sempre reinventando coisas para piorar a situação. Quando você acha que você já viu de tudo,
você descobre que o ser humano é muito ruim. É aquela frase que a gente fala, mas também com essa roupa. Ou então, né, Exato. como se a roupa fosse um convite pro agressor, né? Exato. Seja ele Tá aberta para homem, tipo, você pode, né? Se tá de saia curta, você pode. Se tá de decote, você pode ser Está em 2023. Botar essa roupa, você, né, atraiu a Exato. Mas é assim, eu falo muito, né? Cai muito na educação, sabe, Igor Zenon? Eu acho que a maneira como nós educamos os nossos filhos conta muito para como vai ser essa sociedade daqui a alguns anos. Porque há tempos não muito distante, a gente crescia, a gente ouvia, né? Isso é coisa de menina, isso é coisa de menino. Carrinho, arminha, né? Eu sou instrutora de armamento e tiro também. Eu tenho um projeto que chama Only Ladies, e que é voltado só para as mulheres. E a maioria das alunas relatam, não, meu pai não deixava eu pegar em arma, falava que era coisa de menino. Que se eu, ou até mesmo, né, se eu for pegar, não, isso aqui vai mudar a sua sexualidade, alguma coisa nesse sentido. Então, talvez a nossa postura como pai e mãe vai estar diretamente ligada também à cabeça desse jovem ou desse adulto lá na frente. Então, nós temos um papel muito importante, né, falar para minha filha, né, filha, você pode desenvolver atividade X, Y, que isso não vai te fazer menos mulher. O homem pode usar uma camiseta rosa que não vai te fazer menos homem. O homem, como eu ouvi um absurdo de uma mulher aí no Instagram, que eu não me recordo nem o nome dela, falando que um homem, se ele lavasse uma louça em casa, que a mulher estaria colaborando para que ele deixasse de ser homem. Que isso ia atingir 100%, né, o lado macho dele. E diminuir a sexualidade, a masculinidade. Na verdade, eu ia dar graças a Deus, né? Absurdo, né? Eu acho que as pessoas têm que se ajudar, né? O casal tem que se ajudar. E se a gente incute isso na cabeça dos nossos filhos, com certeza a gente vai ter filhos jovens, adultos, que vão respeitar, inclusive, mais as mulheres e as crianças no futuro. Então, eu não sei nem quem fez essa frase, a gente vai pesquisar, vai colocar aí nos comentários. Coloquei nos comentários quem. Mas tem uma frase, né, que diz que tempos difíceis, você sabe, Sim. Fazem homens fortes. Homens no geral, tá, gente? Sim, entendo. E homens fortes fazem tempos fáceis. E tempos fáceis, né? Aí vai indo aquele ciclo. E eu queria perguntar se a geração Enzo já chegou lá no batalhão. Geração... Você que é da geração Enzo. Geração Enzo. Enzo? Depois do Y já vem o Enzo. Você sabe quem é? Modernidade que eu não consigo acompanhar. São Enzo é a parte do quê? Não, é aquele que tropeça no shopping, cai e começa a chorar. É aquele que sente saudade da mamãe. Sabe que eu acho também, Zenon? Muitos pais pecam, tá vendo que tudo tá ligado à educação, né? Muitos pais pecam, talvez a busca tão constante do ter, e acha e acha assim, não, eu vou deixar meu filho na escola integral, a função lá é do professor de educar. E aí, quando essa criança recebe um não, essa pessoa vai ser essa que vai cair no shopping, no chão, vai começar a chorar, vai entrar em depressão, porque não está acostumada a levar os nãos da vida. E a vida nem sempre é feita de sims, né? A vida não é só coisa boa, né? É meio desequilibrado, né? Mas não... Isso nos torna forte, né? Isso nos torna preparado para enfrentar as coisas que vêm pela frente. Eu falo isso com muito conhecimento de causa, né? Como eu disse, eu vim de uma família humilde. Eu perdi meu pai foi degolado porque falou que era pai de polícia. Eu perdi um filho, eu perdi um irmão porque ficou horas num posto de saúde, porque teve escoriações na canela e não recebeu um atendimento digno no posto de saúde. Você tinha tudo então, assim, uma pessoa revoltada, fala assim, não, quer saber? Revoltada, depressiva. Exato, né? E o que eu fiz? Eu peguei desses nãos, falei, poxa, primeiro que eu tenho um Deus muito presente dentro do meu coração. Eu peguei desses não e falei, Deus, me dê sabedoria para trabalhar isso dentro de mim, me faz pegar esses não e tornar isso combustível para eu ser uma pessoa que vá motivar outras pessoas, que vá conquistar espaços dentro da sociedade, né? Talvez hoje, né, como eu estou
eu sou subtenente, para muitos pode falar, você é só subtenente. Não, eu sou uma subtenente, tenho muito orgulho de falar. Eu não falo que eu sou servidora pública militar estadual, eu falo que eu sou polícia. Como eu disse, eu sei o lado que eu estou, né? Eu sou uma instrutora de armamento e tiro. Hoje eu sou a única mulher credenciada pela Taurus no Brasil, que é instrutora de armamento e tiro. E eu tenho... A Taurus é a maior fabricante de revólver do mundo. Maior? E a maior do Brasil em termos de armas, né? De pistolas. Ela tá na América Latina já não é. Ela exporta, né? Ela exporta muito, né? Aliás, eu acho que a Taurus vende mais fora do Brasil do que aqui dentro, né? Hoje eu tenho uma parceria com a Invictus, que é a maior marca tática, né? Que faz turnos, roupas, né? E graças à nossa parceria também, a gente conseguiu falar para esse mercado, vocês precisam fazer roupas para as mulheres. Porque assim como eu entrei na Polícia Militar lá atrás, a gente usava farda de homem. Era calça de homem, era gandola de homem. Então você também entra nesse mundo tático, né? Já que vem numa crescente dos CACs, né? Que são os colecionadores, atiradores e os caçadores. Pô, vocês precisam olhar para esse mercado, porque tem mulher também nesse mercado, né? E falando disso, né, da minha origem lá atrás, o ano passado, para mim, foi um ano incrível. Eu me peguei lá nos Estados Unidos fazendo um curso com o Navy SEALs. Então, talvez, se eu não tivesse recebido esses nãos lá atrás, talvez hoje eu não seria essa mulher. Teria te fortalecido, né? Exatamente. Né? Talvez sim, porque hoje a gente fala, não, eu quero as coisas para agora, para ontem. E não é assim, tudo é um processo, né? A gente... muitos dos meus seguidores, das mulheres e homens que me seguem, vêm, assim, abrem lá, vê a gente fardada, vê a gente treinando, trabalhando, e fala, poxa, eu quero ser um policial também, né? Mas, às vezes, dedica lá 10%. Não, dá o seu melhor. Dá o seu melhor, não é? Que uma hora vai acontecer. Acho que só vê o look, só vê o... Exato. Talvez vislumbra um glamour. Que às vezes não existe dentro da parte operacional, da parte tática, da preparação, e fala, poxa, isso que eu quero pra minha vida. Exato. E ali você tá retratando uma parte da tua vida, talvez 0,5% que você passa de rotina de 24 horas. Porque assim, não é para qualquer uma farda, como eu te disse, Zenon. Você trabalha, né, com peso, né? É o peso de você estar representando o Estado, é o peso, né, da farda propriamente dita, que é uma farda quente, é o seu equipamento que é pesado, você tá com pistola, você tá com carregador da pistola, você tá com fuzil, com carregador do fuzil, é rádio, é lanterna, é coturno, peso isso de 24 horas é a média. Sem falar que você vai atender crises, então o seu estresse tá lá em cima, né? Aí você fica sem dormir. Então, assim, será que é isso mesmo que eu quero? Então, se é isso que você quer, então estude, batalhe, treine, que uma hora vai acontecer. Mas às vezes a pessoa faz uma prova, não passei, então Deus desiste, já vai embora. Eu vou viver dessa... Vai fazer podcast. Qual que é a letra que tá do alfabeto aí que você falou? Você é a turma... Enzo. Geração Vamos explicar a geração E. A geração E é o seguinte, é que vem um monte de nomes de masculinos, até alguns femininos. Enzo é aquela criança mimada. Entendi. Que tem tudo pra hora que começa a chorar, a mãe taca o celular, entendeu? A criança não sabe nem andar direito. A primeira crise desmonta, entendeu? Quer pra agora, chora, delicado coisa. Isso, né? E eu tô perguntando se essa geração chegou. Lógico que ela não chegou ainda, ela tem talvez uns 10 anos, mas eu digo assim, você vê alguns policiais que têm, lógico, soldados, cabos, seus subcomandados, não exatamente das suas guarnições especificamente, mas você vê no batalhão algumas pessoas que não têm essa paciência que você teve. Sim. E você teve mais por ser mulher, sim. As coisas são mais difíceis, sim, a gente sabe. Mas você vê alguns policiais ou desistindo da carreira, porque não era aquilo que, né? Não era a praia deles. Sim. Outros, porque não passaram oportunidades internas. Sim. E como é que você dá alguns conselhos, principalmente para as policiais femininas? Sim. Você consegue dar alguns conselhos de vez em quando? Sim. Lá no meu batalhão, a maioria são homens, né? Hoje, trabalhando na rua, no operacional, só estava eu.
As outras meninas estavam no serviço administrativo. Então, a gente acaba conversando bastante dentro da nossa viatura, né? De perspectivas de vida, né? E a todo momento, né? Quando me dá brecha, né? Quando a gente não está atendendo a ocorrência, a gente tem um momento ali que a gente pode conversar, porque eu procuro também saber como eles estão em casa. Porque muitas vezes o policial vai assumir o serviço e vai cheio de problemas, né? Hoje nós temos muitos policiais, inclusive, num quadro depressivo, né? Por diversas razões. Então, primeiro que eu sempre digo, né? A gente tem que cuidar de várias áreas nossas, não só de você lembrar da sua área profissional. A gente tem que lembrar da nossa área espiritual, que é importantíssima, né? É importantíssima. O nosso físico, né? Hoje eu pertenço à Força Tática. A Força Tática, falando rapidinho. Quando você liga no 190, está acontecendo um crime, você liga no 190 para pedir o apoio, vai geralmente a Rádio Patrulha. Né? A Rádio Patrulha é composta por 2 policiais. A Força Tática é uma equipe que vai dar suporte à Rádio Patrulha, porque é uma equipe com um número maior de policiais, com uma equipe com poder de fogo maior também, geralmente vai com... Para uma evolução de uma crise. Exato. Ou uma crise pronta. Isso, para apoiar a Rádio Patrulha ou para atender alguns tipos de crime específicos, né? Assalto a banco, crimes que exige mais energia. Vamos supor. De forma tática. De forma tática. Por isso que a gente treina todos os dias antes de entrar no trabalho, antes de assumir de fato a nossa função. Quando eu falo isso, eu quero fazer um parênteses para a atividade física, sabe, Zenon? Atividade física, quando eu estava passando por todos esses problemas lá atrás, muitas vezes as pessoas vão para droga, vão para o cigarro, vão para a bebida. A minha válvula de escape sempre foi atividade física. E a atividade física, ela causa um bem-estar tremendo, que estética vai ser só consequência, né? Mas ela te causa tantos outros benefícios. Benefícios para a saúde. Para a saúde, para a saúde. A gente consegue, de fato, envelhecer com saúde. Então, eu acredito, né, quando a gente tem essa oportunidade de conversar dentro das guarnições, para que a gente cuide, né, do nosso profissional, busque sempre conhecimento, porque o crime hoje, né, o crime já fala organizado. Às vezes a gente se surpreende, né? A gente, poxa, eles estão à frente da polícia e isso não pode acontecer. Alguns setores, jamais. Tecnologia, às vezes. Exato. Então, a gente tem que estar buscando conhecimento constantemente. A gente tem que cuidar do nosso físico, porque já pensou se eu tiver que dar um carreirão atrás de um vagabundo e não conseguir? E eu tenho que lembrar que eu tô com todo esse peso em cima de mim. Você tá falando da Força Tática, você tá falando de agora. Não, eu tô falando da polícia em geral. Se você tiver que fazer isso aqui, você tá preparado para isso também. E por isso que a gente treina. E mais do que isso, né? Cuidar do nosso espiritual. Quando a gente entra no atendimento de ocorrência, eu não sei se vocês são temente a Deus, né? Sim. Mas eu sou muito. Quando você vai para atender uma ocorrência, você lida com diversos tipos de energia ali. E a maioria das vezes são energias ruins. São pessoas que... Carga negativa gigante. Muito. Então, você tem que cuidar do seu espiritual. Então, assim, são vários... Mas teve algum caso que você teve que dar uma exorcizada, assim, pegar o cacetete, conversar? Aqui na área, como eu atuo no 1º Batalhão, a gente atua muito forte ali na área da antiga rodoviária. Ali tem pessoas que constantemente a gente conduz pra delegacia e aí... São residentes. Devido até a nossa lei não ser tão rigorosa, eles retornam. Mas é um problema social, não é somente um problema de polícia. É um problema social. Envolve toda uma gama de... Muito. Ali nós já fizemos um trabalho intenso, né? Que juntou polícia, prefeitura, área da saúde, para realmente tentar tirar essas pessoas e direcionar para um tratamento, alguns até com internação compulsória. Mas é muito difícil. Por isso que, se a gente cuida, né? Isso a gente pode ensinar aos nossos filhos, né? Cuida da sua saúde, cuida do seu intelectual. Não vamos tirar, né, um momento para a gente orar, para a gente ter o nosso íntimo aqui com Deus, para evitar que essa pessoa se entregue ou tenha contato com as drogas. Porque não digo que nunca vá sair disso, mas é muito difícil e perde-se muitas oportunidades bacanas, né, na vida quando você está de fato mergulhado nesse mundo aí. Então, quando eu tenho a oportunidade de falar com os meus colegas, geralmente sobre perspectiva de vida, a gente fala de projetos, a gente
Eu não gosto muito de falar de pessoas, né? Tem gente que perde muito tempo Falando de pessoas. fofocando, falando de pessoas, acusando o outro. Eu gosto de falar de projetos e falo, vamos sonhar, vamos, onde você quer estar, que país que você quer conhecer. Então, como que você vai conseguir isso, né? Como você vai construir sua casa, como você vai construir sua família? Depende da gente, a gente faz Nem tudo. todo projeto, né? A gente, nossa, eu tenho pessoas bem próximas a mim que nem sabem que eu tô aqui, entendeu? Porque não é, a gente não conta as coisas Exato. pra todo mundo. E nem né? deve. E nem deve. E eu conto para pessoas que podem sonhar comigo Exato. e que não vão me desmotivar. Então eu tenho, né, pra você, pra pessoa em casa, Sim. vai ter uma mãe que vai achar que a tua praia não é essa. Mas ela quer te proteger, mas ela talvez tá roubando um sonho seu. Então, e talvez tenha uma pessoa que fala, não é pra isso, isso é muito difícil, ou não é pra todo mundo. Realmente, tem muita coisa que não é pra todo mundo. Exato. Mas quem quer, faz acontecer. Exato. Entendeu? Não importa quanto tempo. Não importa. Não faz sentido pra você querer uma coisa, passar uma vida inteira querendo. Já pensou? Frustração. O tamanho da mágoa e da frustração que você tem. Exato. Entendeu? E você ainda teve alguns agravantes. Perdeu um filho, de perder o pai da forma como você perdeu, e você buscou mais. Primeiro a Deus, tenho certeza. Sempre. E segundo, uma carreira profissional exemplar, que eu acredito que você tenha, né? Eu quero falar de uma coisa, já que você está falando de exemplo, eu quero falar de uma coisa interessante aqui. Tem excessos na polícia? Tem em todo lugar, né? Tem, em todo lugar. Tem. Eu vou me exceder aqui. Me conta um caso de que você soube. Aí eu tenho um pessoal... mas- Ocorrência de atendimento que eu fiz? Não que você tenha feito necessariamente, mas que você soube, que você falou, poxa vida, podia ter sido... uma coisa mínima que vai crescendo. Assim, é muito Classificar o excesso. Então, é muito delicado a gente falar de uma ocorrência e meter o dedo na ocorrência do nosso colega se eu não estava lá. Sim. Né? É muito delicado, porque só sabe de fato da ocorrência quem tá ali na hora, para sentir o ânimo, para eu ver, poxa, será que eu devo sacar o meu armamento e puxar o gatilho? Ou será que eu tenho que gerenciar essa crise? Ou será que eu tenho que mobilizar? Então, eu não posso dar pitaco na ocorrência do outro, não seria nem só pelo lado ético, eu não teria competência para falar de uma ocorrência a qual eu não participei, né? Infelizmente, a gente aprende muito com casos, né? A gente pega casos que não deram tão certos e a gente fala, poxa, se fosse eu ou se fosse a minha equipe, o que a gente poderia fazer diferente para que não tivesse esse desfecho? Porque é muito fácil a gente falar, Depois que aconteceu, eu aqui... depois dos erros nós orçamentos, fica ótimo. Então, nós estamos aqui, nossos batimentos cardíacos estão tranquilos, a gente está no ar-condicionado, né? A gente tem tempo, se você fizer uma pergunta, eu tenho tempo para responder. Diferente se eu estou numa ocorrência, Dia a né? dia, Eu estou naquela ali, tensão. exato. No momento de crise, eu tenho frações de segundo para tomar uma decisão de tirar a vida de alguém se for necessário. Né? Então, é muito delicado eu dar opiniões numa situação a qual eu não participei. Eu acho que... E dentro disso, assim, como que tem um trabalho especial em relação à saúde mental do policial, porque ele enfrenta situações adversas o tempo inteiro. Sim. Como que se trabalha isso dentro da corporação? Sim. Hoje nós temos o FAF, né? O FAF, ele é gerido pela esposa do comandante-geral, geralmente ela que fica à frente. Trabalho justamente para dar esse respaldo psicológico, né? Quando a gente tem uma ocorrência de crise, ou muitos policiais que também não se abrem, ou às vezes não se abrem para a sua unidade, né? Mas o que é Ele sabe que é um centro de atendimento, né? Voltado para os policiais e para os familiares dos policiais, que trata principalmente da parte psicológica do policial. Ali eles vão passar por um grupo de profissionais, psicanalistas, psicólogos, que vai ver a necessidade de ter sessões com esses psicólogos, ou às vezes até de tirar esse policial do serviço operacional, colocar ele num serviço administrativo. E isso é muito bom dentro da nossa corporação, Zenon, porque nós temos uma diversidade de funções, né? Hoje, até muitas pessoas brincam, eu quero fazer concurso para a Força Tática, eu quero fazer concurso, eu só quero se for do BOP. E, na verdade, faz tudo parte da Polícia Militar,
E aí você acaba se especializando em algumas áreas que você vai trabalhar dentro de alguns batalhões específicos. Então, talvez o policial está trabalhando tanto num serviço que está deixando ele estressado, então o profissional, depois ele passa pelo PAF ou até pelo próprio pelo plano de saúde que ele tem, né? Ele pede para ir para uma atividade que seja mais tranquila e de tanta importância quanto o serviço operacional. Tem a polícia montada que... Tem, a cavalaria faz um trabalho belíssimo, Então, foi muito parceiro agora até no carnaval, né? Eu atuei aqui. tem um pessoal da organização de eventos Sim. para como é que é o nome? Para aquelas competições. Eu já cheguei a participar de uma. Corrida? O desafio Já vai ter agora o desafio do BOP, eu já fico com o meu convite aí, vai ser muito legal. Tem a corrida do batalhão de choque. E os policiais trabalham nesses eventos. Trabalho e até com o intuito de aproximar a sociedade, né? Porque É muito bacana isso. esse trabalho é importante porque é o seguinte, o que eu vejo de algumas pessoas tem um sentimento, um senso coletivo, você vai concordar comigo, você sabe o que eu tô falando, de medo. Tem uma pessoa que tem Sim. medo do policial. Sim. Às vezes você tá andando na rua e vê um policial, ele olha 2 segundos, 3 segundos pra você acha que você tá errado. Pode nem dever. Você não tá fazendo nada. É a mesma sensação quando você tá no mercado e você esqueceu a carteira ou não quis comprar nada. Você sai de lá, você não tá roubando nada, mas parece, sabe? E às vezes um policial, fadado, principalmente da Força Tática, o medo que eu tenho, ainda bem que você vem do jeito que você tá. Um medo que eu tenho. Mas não é medo, na verdade. Assim, parte da população tem sim um certo receio. Porque, às vezes, o policial ele é um pouco truculento. Às vezes ele é gentil demais que você até fica, nossa. Sim. Mas, Zenon, eu vou puxar aqui de novo o gancho para a parte da educação. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu já ouvi muito. Se você, quando criança, olha só, se você não fizer tal coisa correta, a polícia vai vir te pegar. Já falaram isso? Não. Já falaram? Não pra mim. Mas você já não ouviu isso? Já ouvi de amigo, eu falei, a polícia tá pra nos proteger. Se você não fizer tal coisa corretamente, a polícia vai te pegar. Isso é errado, porque a gente já cresce achando, a polícia é um bicho-papão. Eu vou ter sempre esse olhar, a não ser quem é. Eu acho que a polícia tem que ter medo mesmo. A polícia tem que olhar. Mas assim, a pessoa de bem, o cidadão de bem, né? Talvez que ouviu isso lá atrás, já vai ficar assim, tá me olhando muito, será que eu tô fazendo alguma coisa de errado? Mas o cidadão de bem tem essa consciência, né? Exato. E isso vem mudando, né? Isso vem mudando. Agora, na época do Natal, né? Fizeram uma festividade na área central e vinha, né? O Papai Noel, vinham outros personagens e a gente costumeiramente colocava a viatura ali até para ajudar na segurança. E por incrível que pareça, muitas crianças paravam e pediam, deixa a gente tirar foto com vocês, os pais levavam. Isso é muito legal. A gente recebe no nosso batalhão visita de crianças também. Por quê? Porque os pais estão incutindo hoje uma mentalidade também diferente, né? A gente é chamado para palestrar em escolas. Então a gente pode ir lá, chegar, fazer uma visita, conhecer serão tudo. serão muito bem-vindos. E hoje a Polícia Militar tem muitos projetos bacanas, né? Voltado para as crianças. A gente tem o Florestinha, tem a banda Mirim, tem o Bom de Escola, bom de bola, bom na escola. Então, assim, tem vários projetos. Tem a banda Mirim. Ali na Mirim e a banda da polícia mesmo. Que é dentro do projeto da Polícia Militar, isso, a banda. Então, assim, tem muitos projetos bacanas, mas eu acredito que essa sensação seja porque ou realmente está fazendo coisa errada, Isso já pensa 2 vezes. Histórico aí de ter ouvido, polícia, você não faz coisa direito não, que a polícia vai te levar. E infelizmente também, Zenon, nós temos policiais que têm uma postura, né, que não é tão convidativa, agradável, social, assim, é o policial que realmente acha que tem que entrar na viatura de cara fechada e não pra ninguém, é o perfil, sim, ele é deputado federal hoje. A gente vai falar sobre ele. É bruto, viu? Deputado federal dele. Então, assim, é perfil. Agora vem cá. Além de policial, de toda a competência que você tem em frente, né, às batalhas diárias, você também
vamos dizer assim, é uma modelo, é uma digital influencer, com 229 mil seguidores no Instagram. Aí você até contou. Contei, Você não arredondou pra 300? Era mais depois que eu me tornei candidata. A gente vai falar sobre isso. Alguns Você foi candidata aqui, Eu fui candidata em 2020 a vereadora. Vereadora. Fiquei de suplente e agora... A vereadora... Não, é que eu tô te testando. É porque assim, tem uma galera que te acompanha. Sim. O que faz o vereador? Sim. Então, a vereadora, ela vai elencar algumas leis, mas municipais, né? Não estaduais. Tem gente que fala assim, mas isso... Porque às vezes o vereador ele é cobrado, mas não é da alçada dele. Então, ele coloca projetos, mas ele depende da aprovação da prefeitura. Né? E principalmente o vereador ele vai fiscalizar isso é muito o importante serviço frisar. do prefeito para ver se realmente, exato. E tem lá um bairro que está precisando asfaltar. Então a população cria lá uma comissão, vai lá e pede pro vereador, eu preciso que asfalte a rua tal, tal, tal. Ele faz um projeto, né? É aprovado ou não, mas se aprovado mesmo quando aprova ali na Câmara de Vereadores, ele precisa do respaldo do prefeito. Então, e depois que passou para o prefeito, está demorando ou não aconteceu, aí cabe o prefeito, o vereador cobrar desse prefeito, bem como administrar também as verbas, né? Porque se está sendo bem empenhada, se está sendo bem aplicadas, porque nada mais é do que um representante do povo, né? Então, eles precisam fazer jus. Tem que ter a responsabilidade. Realmente. Se tivesse lá na Câmara, essa votação que teve aí De vereadores? Você sabe, né? Do aumento do aumento do salário da nossa queridíssima prefeita. Como você votaria? Ela foi contra, né? Ela foi sabendo. contra o salário dela, né? O aumento dela. Ela agiu ativamente. Né? Não lia portaria. Eu sei que os servidores em si, atrelados à mesma Remuneração. a remuneração dela, eles também porque estava defasado já, né? Acaba sendo, acho que, gradativo, né? Quando aumenta o salário do prefeito, Mais de 40 mil. acaba aumentando dos vereadores. Então, aí você compara o serviço policial. Então, porque, por exemplo, Compara o serviço policial. E, às vezes, só te interrompendo um pouquinho, você vai lá, coloca o seu nome à disposição para concorrer a um pleito eleitoral de vereador. Você se torna vereador, no outro dia, você já é chamado de autoridade, mesmo você não tendo, né, um nível superior, uma pós-graduação, né, um mestrado, você se torna uma autoridade. Aí você pega um policial que, a maioria das vezes, doa sua vida se for necessário para defender uma pessoa que nunca viu na vida, Sim. né, e às vezes é escorraçado pela própria população. Então é uma inversão de valores totalmente. Sem falar o valor do salário. Você se candidatou em 2020, né, nas eleições municipais, e a gente tem visto muitos militares também se candidatando nos últimos tempos. Sim. O que levou você? A insatisfação? É o senso de justiça? O que encaminhou você para a política naquele momento? Eu nunca partiu assim, eu nunca sonhei assim como ser policial, que eu não sonhava e depois, né, como eu disse, me apaixonei, sou apaixonada pelo que eu faço. Na verdade, foi um convite de uma pessoa a qual eu tenho muito respeito, que hoje é a senadora Tereza Cristina, né? À época, ela me fez o convite e falou, Edilene, a gente precisa de mais mulheres com voz, né? Para atuar, porque na política a gente consegue atuar em diversas áreas, né? Na educação, na saúde, na segurança. Onde eu estou hoje, eu atuo na segurança. Na política, talvez eu estando lá, eu conseguiria, né? Dependendo de onde, na vereança a gente fica mais restrito, do que você estar como deputado estadual ou deputado federal. Mas a gente precisa de mais espaço. E nós, como mulheres, nós somos maioria da população, mas à época nós tínhamos uma mulher como vereadora. E acredito que hoje não está muito diferente disso. Então falta também as mulheres se unirem mais. Né? Às vezes eu quero políticas públicas para as mulheres, mas quando alguém conhecido, mulher, vai te pedir um voto, ela é bonita demais, eu não vou votar nela. Eu não gostei da unha dela, não vou votar nela. A própria mulher tem resistência com a mulher. Exatamente. Então a gente precisa parar com isso. A gente precisa realmente se unir mais e analisar o currículo dessa pessoa. E era uma das pautas quando eu ia pedir
né, o voto para o eleitor. Quando você vai contratar alguém para sua empresa, você analisa o currículo dessa pessoa. E no cargo político não tem que ser diferente. Você tem que analisar, né, a vida pregressa, ver se essa pessoa tem competência para fazer uma lei, para cobrar o prefeito, Como para se cobrar o expressar, como governador. representar a população. Exato, né? Não assim, desmerecendo quem não tem Uma questão- escolaridade, mas assim, Perfis. Ó, eu tenho um caso de... tem vários casos. É questão de caráter. Você vai mexer com uma coisa pública. não. E eu tenho que ter conhecimento para isso, Exatamente. não é? Como que eu vou lidar com algo? Porque a política, ela está diretamente ligada à minha vida. Ali vão sair leis que eu vou ter que cumprir. Então, como que eu vou colocar uma pessoa leiga, uma pessoa que não tem conhecimento, né, uma pessoa que tem caráter duvidoso para me representar? Porque chega-se na época, né, do período eleitoral, eu vou olhar, eu vou votar em você, tá? Mas o que você vai fazer para mim? Não é para mim, não é para mim, é para a população. A política como uma moeda de troca. Não, Né? então, nós só vamos ter bons representantes quando a gente aprender de fato a ser bons eleitores. Eu tenho um caso de um vereador que eu votei e uns meses depois ele teve uma votação para um aumento do salário dos vereadores. Só um tempo atrás. 6, 8 anos atrás. Eu não sei nem quanto tá o salário. Melhor nem saber, que você vai ficar chateado. Ator. E aí, por aí, 15, 30, 300, por mais de 15. E aí, O soldado, quando entra na polícia militar, é em torno de 5 mil. 5 mil, tá bem pago em relação a Mas eu acho que o vereador, se eu não me engano, é em torno de chegar a 20 por aí. Não, foi a verba de gabinete. O Igor sabe. Tem a verba, não é? sabe? E se fizer um bom trabalho, né? Se realmente honrar as coisas as quais o eleitor acredita que ele vai fazer, ainda que seja bem pago, né? Tá valendo ser bem pago, né? Não, Problemas, vergonhas que a gente, infelizmente, vê. a gente vê uns vergonhas, a gente não tem tempo. Acho que a gente vê e a gente tá tão anestesiado, de tanta pancada que a gente leva, e a gente tem que pagar imposto. E a gente tem a correria do dia a dia, a gente tem, né? E aí a gente fica assim, não, deixa pra lá, então é assim mesmo. Por isso que as pessoas não querem nem falar de política. Rouba, mas faz. Exato, e tá errado. Você como policial, então... Clássica, roupa mais faz. Você como policial, então... É difícil. É uma forma A de gente tem que ser mais claro, né? criterioso. Né? A gente tem que ser mais E político de carreira, esse político em questão, ele é um... bem da área da cultura e tudo, e ele falava assim, é um absurdo esse salário, na época era 9 alguma coisa. Sim, E ele votou, coisa de 6 meses depois, eleito, ele votou a favor. para aumentar. Um ano depois eu encontrei, um ano depois eu fui encontrar, pô, cara, como é que você faz isso? Ele falou, não, veja bem, se você tá em casa, chega e encontra uma mulher desconhecida, antes de você sacar, você vai perguntar, o que é isso, né? Aí se ela falar, veja bem, aqui algo tá errado. Ou você tem que entender, não, essa hora aí já era. E o que acontece? Não, veja bem, você tem que entender que os tempos mudaram. Lá eu fui vendo algumas coisas e falei, não, mas uma das suas pautas é que era um absurdo um salário de 9 mil reais para um vereador. Ah, não, mas é porque foi uma questão de uma orientação partidária. Falei, mas por que o partido em si tinha o interesse de ter o seu salário aumentado? Porque você vai você vai pagar pro partido. Cola, né? Aí não, é que, poxa, tem que. Eu falei pra ele, eu não votei no teu partido. Ele quis dar uma aula pra mim. Não, você votou sim. A partir do momento que você digitou os números iguais ali, né? Eu falei, não. Se eu quisesse ter digitado os números iguais, eu teria digitado pra vereador. E assim que faz, se quiser votar no partido. O vereador são 5 números. Você digita os 2 primeiros, deixa em branco e aperta confirma pra vereador. Pronto, aí você votou no partido. É assim que vota. Mas quando você coloca os 3 outros, você dá um endereço de qual vereador você quer o que ele vota. Então, foi um cara que eu votei, eu me arrependi. E a gente se decepciona, Eu né? tive a oportunidade né? Eu tive a oportunidade de falar com ele. Cara, eu me arrependi. A partir de hoje, se depender de mim, você vai ser eleito. Porque como que alguém pode mudar tanto assim, né? Mas que bom que a maioria das pessoas fizessem essa análise de fato, né? Quando vai escolher os seus representantes, que isso acontecesse antes de votar, né? Para realmente a gente falar, poxa, vai dar certo. Você lembra Ainda tem. Você ainda lembra... tem. Você lembra quem você votou para Eu votei em deputada? mim. Você Tá, deputado federal, eu votei em mim também. Você se candidatou no federal? Federal, fiquei de suplente também agora. Legal, Puxa, minha campanha foi pequena, você não ficou sabendo? Edilane, bom, durante esse tempo, você é policial e tudo mais,
você já se relacionou, o Marcos está aqui, seu marido também é policial, mas você já se relacionou com pessoas que não eram do meio? Já. E Meu ex-marido, por exemplo, ele era normal, a gente falando. assim, na Era comerciante. Então temos uma pessoa anormal como você aqui, né? Porque a polícia tem que Mas assim, você ser chega, diferenciado mesmo. você tá lá com a pessoa, tá, e fala, eu sou policial, isso não causa um espanto, um impacto no cara? As pessoas às vezes julgam a sua beleza e elas falam, não combina. Né? Sim. Ela olha assim e fala, não, nossa, Sim. uma pétala, uma flor, policial. E começa a falar, fala, putz, essa mulher é barba pra cacete. Fala, eita, pega. Mas é engraçado, né? Até pelo número de seguidores que a gente tem, as pessoas acham assim, poxa, deve chover gente lá, contatinhos, deve ter muita gente chamando pra sair, muitos homens flertando. É que seu namorado Mas- também anda armado, por isso que isso não acontece. Hoje não mais, né? Hoje não tem mais contatinhos. Meu namorado espantou todo mundo. Aí é a postura, né? Se você tá com uma pessoa, você tá com uma pessoa, tá com uma pessoa, né? Não tem por que ter contatinhos mais. Mas quando as pessoas começam a descobrir, né? Pô, você é polícia, aí começa a conversar, aí vai se aproximando e vê de fato a sua postura. E até porque eu já levei muitos nãos, eu fui forjada e tem muitas coisas que eu não Você aceito. já levou, não? Os nãos da vida, claro. Ah, tá. eu Muitos achei que- não. E isso vai nos forjando a você não querer qualquer tipo de pessoa também do seu lado, não é? Então você vai ficando muito seletiva, né? Ao ponto de você, muitas vezes, né, os outros acharem que você tem muitos e, na verdade, você prefere, de fato, ficar sozinho até você ver alguém que tenha qualidades para ocupar, né, esse espaço na sua vida. Porque senão não vale a pena, não. Mas eu acho que o fato de ser policial, ser instrutor de armamento e tiro, isso dá uma afastada em alguns homens que ainda querem uma mulher submissa, uma mulher, né? Não tão empoderada. Exatamente. Não, tem homem que tem que isso. Exatamente. Gente, não. Uma mulher Às desse vezes- empoderada, Às né? vezes acha assim, é legal, quero conversar, quero conhecer, mas depois que conhece realmente a sua postura, a sua índole, fala, tá, você é legal, mas não para ter um relacionamento porque eu Não, é porque eu preciso ser. acho É alto. porque eu preciso ser tão Exato. quanto você. E às vezes eu não tô no Exato. mesmo nível. Exato. Às vezes, né? O Exato. homem sente aquela insegurança. Sim. Às vezes ele não tá no mesmo nível, mas ele sabe. Então ele usa um bom senso. Exato. E assim, né, como eu sempre falo, as mulheres não precisam estar à frente, mas a gente também não precisa estar lá atrás. A gente pode estar lado a lado. E isso, né, é um dos principais motivos que hoje eu estou com o Marcos, né, porque a policial, eu acredito que quando fala-se que opostos se atraem, eu não sou dessa teoria, eu acho muito pelo contrário, eu acho Dos que dispostos. as semelhanças, né? Porque você tem que gostar de fazer as coisas, não que você tem que ser igual a outra pessoa, que isso é até chato, né? Mas você tem que ter semelhanças para ser bacana, você Diferenças que se construir encaixam, né? juntos, E alguém Então hoje nós somos policiais, nós somos instrutores, né? Ele tem, né, as particularidades dele, eu tenho as minhas particularidades, mas eu acho que é alguém que realmente O quão difícil foi chegar nessa mulher? Você é o guerreiro. Ah, foi fácil, né? não, nós éramos amigos antes, né? E até que Friend zone. Quanto tempo? Aí você deu um tiro no cupido, no coração. Tira eu não sou muito boa ainda. Quanto tempo vocês estão tempo juntos, que- Marcos? A gente corta. Se conhece 2 anos e pouco, né, amor? Ele lembra. João de Itaju? 2000. Péssimo, mas namoro ele me pediu dia 22 de dezembro do ano retrasado. Engraçado. É Retrasado. um cara discreto, O ano que é que ele é. Mas muito observador. muito observador. E... Desde mim, tomou conta do meu coração. Que bacana, que humor. Não sou tão brava. As patentes, eu quero falar sobre quem quer ser policial. As patentes são idênticas do Exército, né? Do Exército acaba tendo mais, né? Dentro da Polícia Militar, a gente fala que são, para as pessoas entenderem, são 10 degraus, Certo. né? A gente primeiro são 2 classificações, de Certo. praça e de oficial. São carreiras distintas. Então, eu entrei aqui como praça no primeiro Cargos e grauzinho. patentes, né? Isso, são postos e graduações.
Eu sou graduação, a situação de praça são graduações e de oficial são postos. Eu entrei no primeiro degrauzinho como soldado. Aí você faz concursos internos, é soldado, Mas tem cabo. um tempo assim até poder fazer? Quanto tempo, mais ou Então, menos? depende da categoria que você tá. Tem soldado, às vezes você tem que ficar 4 anos como soldado, às vezes você tem que ficar 6, depende do regulamento de cada instituição, porque a polícia militar de um estado pode ser diferente da polícia militar de outro estado. Então você entra como soldado, né? No caso aqui de graduação dos praças, aí vai passando para cabo, depois para terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento e subtenente. Hoje eu me encontro na graduação mais alta dentro daqui dos praças. E aí para oficial você passa, né? Faz o concurso para oficial, aí sai segundo tenente, primeiro tenente, depois vai para capitão, major, tenente-coronel e coronel, que é o posto mais alto, e até chegar à função de assumir aí o cargo de comandante geral, né? E hoje eu quero já deixar os parabéns, que é mais uma conquista para nós mulheres. Hoje nós temos uma subcomandante, né? Hoje a nossa subcomandante é uma mulher, a tenente-coronel Neide. Então é algo que já é um espaço, né? Relevante para nós mulheres, né? E assim, você é uma mulher que inspira muita gente, né? Com certeza, não só outras mulheres, mas outros profissionais. Para quem quer ser policial, sim. Que ele tem que característica que... Quais são os passos para ser policial? Exatamente. Quais são as são? características? Sim. Que é uma profissão difícil. Sim, É. sim. Como eu disse os quesitos lá atrás, né, da gente estar cuidando sempre, né, do nosso intelectual, do nosso físico e do nosso espiritual. Para qualquer profissão, né? E para ser policial, mais ainda, porque você vai se arriscar muitas vezes, né, cumprindo o nosso juramento, dando a nossa vida, né, trabalhando isso mesmo, nos arriscando. Então, a busca pelo conhecimento tem que ser constante, não só para se tornar um policial, mas também depois, quando você estiver dentro da carreira, como eu disse, se você estiver como soldado, cara, você tem que estudar para virar cabo. Sou cabo, eu tenho que estudar para virar sargento, e assim consecutivamente. Busque conhecimento, não só para você ter crescimento dentro das suas, né, dos seus postos ou graduações, mas também porque a gente lida com a sociedade. Eu posso atender uma ocorrência onde eu vou atender um leigo, né, uma pessoa com pouco conhecimento, mas eu posso atender uma pessoa com muito conhecimento, ao ponto de chegar, né, que como a gente ouve muitas vezes, você sabe com quem você está falando, não é? Então, para você não ouvir isso e ficar intimidado com esse tipo de frase, você tem que ter conhecimento da autoridade que você é também, e você ter, né, enquadramentos pelos quais você vai se pautar para fazer a sua notificação ou para conduzir preso, né, e assim por diante. Então, assim, a busca pelo conhecimento tem que ser constante, o preparo com o seu físico tem que ser constante, né? Não treine somente para entrar no concurso público. Nós, da Polícia Militar, nós temos o teste físico de 6 em 6 meses. Se a gente não passa nesse teste físico, a gente não é promovido. Mesmo você fazendo lá o teste a caneta, mas você tem que fazer a aula também do teste físico. Se você não tiver apto, você não é promovido, né? E procurar estar bem com Deus, para isso refletir na sua família, para que de fato você saia da sua casa para assumir o seu plantão, mas que você também volte para sua casa, deixando todos os seus problemas lá. E a gente não pode esquecer que a gente tem vida extramuro, né? Eu tenho que voltar para o meu lar, voltar para o meu esposo, para minha filha, e ter também os meus momentos de lazer, que nós somos seres humanos, né? Por mais que a gente veste uma farda, que às vezes as pessoas acham que a gente é super-homens, super-mulheres, somos, né? Somos, mas também somos seres humanos, e a gente sente dor, sente cansaço, a gente precisa de carinho e precisa principalmente de ter o nosso lado espiritual muito bem trabalhado para a gente retornar tudo isso de positivo para a sociedade. Isso aí. A gente conversou aqui com a Edilane. Obrigado mesmo por você ter aceito esse convite. Esse projeto nosso está começando, né, Igor? Exatamente. Mas a gente queria alguém de realmente representatividade. Obrigada. Nós, o pessoal da produção, a gente pensou numa representação bacana para isso. E que você tenha uma carreira brilhante. Obrigada. Continue tendo essa carreira brilhante. Amém. E obrigado aí por realmente estar aqui com a gente. Obrigada. É isso aí, Edilane, valeu. Eu tenho certeza que a nossa conversa
deve ter abrido mentes, Sim. deve ter informado muita gente, e que você continue com essa sua trajetória belíssima, Obrigada. defendendo a sociedade e também inspirando ela. Muito obrigado. Bem, obrigada. E falar para vocês que nos acompanham, tem uma frase que eu gosto muito, que eu gostaria de encerrar, que é a do Sun Tzu, que diz que a vitória está reservada àqueles que estão dispostos a pagar o preço. Então, se você tem o seu sonho, pague o seu preço, que com certeza você vai conquistar e no final vai falar, eita pega, deu nada. Eita, pega! Valeu, pessoal. Até a próxima. Se inscreve no canal, deixa o like aí pra gente. E solta qualquer coisa no comentário aí que a gente responde com certeza. CCC, cuida. Valeu, até mais aí. Tchau, tchau.